Olá, meus amigos. Bem-vindos a essa nova série dedicada ao Jinshin Jutsu, ou a arte do Jinshin. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Guterres e eu dedico praticamente boa parte do meu tempo, nos últimos 35 anos, a estudar essa arte, pesquisar mais sobre ela, compartilhar e principalmente vivenciar. Porque a arte do Jinshin, ela não é algo teórico que a gente se dedique a compreender, e sim algo que deve ser vivenciado a cada momento da vida. E descobri essa arte aproximadamente 35 anos atrás. E foi um ponto de virada. Durante toda a minha vida, me dediquei a estudar todo tipo de conhecimento relativo ao ser humano e ao universo. Estudei diversas linhas filosóficas, estudei tradições do Oriente e do Ocidente, mas no momento que eu fui apresentado essa arte, é como se eu tivesse encontrado aquela peça do quebra-cabeça que conecta tudo com tudo. Isso me ajudou a ter uma visão muito maior, mais completa do ser humano, de quem eu sou e do próprio universo também. E desde então eu venho estudando, praticando, porque é uma coisa que não consegue ser separada. A arte do Jinshin é algo muito prático, intuitivo também. E à medida que eu me aprofundo nesse conhecimento, eu percebo algo incrível sobre o ser humano. Entende? O nosso corpo humano é algo incrível, maravilhoso. É uma estrutura perfeita. Infelizmente, nós não utilizamos todo esse potencial disponível. É como quando nós nascemos, recebemos esse corpo, recebemos vamos chamar assim, esse equipamento de manifestação, com um potencial tremendo, mas não nos deram um manual de instrução de como esse equipamento funciona. Então a gente vai ao longo da vida aprendendo, na tentativa, erro, a gente vai descobrindo algumas das qualidades, alguns dos potenciais, mas não a totalidade. Então para mim, o estudo da arte do Jinshin-Jutsu representa aquele manual de instruções de como utilizar todo o meu potencial. A gente compreende que o ser humano é uma manifestação individualizada da energia universal. Isso pode ser amplamente ancorado por diversas filosofias orientais e ocidentais do passado, ou mesmo pela física quântica. Linguajares diferentes falando da mesma coisa. Então, essa arte, que é muito antiga, a arte do Jinshin é uma tradição ancestral que caiu no esquecimento, se perdeu na noite dos tempos. Mas se nós buscarmos com atenção, nós vamos descobrir que vestígios da sua aplicação vamos encontrar
em diversas tradições da antiguidade. No Extremo Oriente, na China, Japão, no Oriente Médio, como Egito, essa imagem que vocês têm aqui para ver, mas mesmo nas tradições pré-colombianas das Américas, a gente vai encontrar vestígios. Então, eu entendo que é um conhecimento, é uma sabedoria universal inata ao ser humano, que em algum momento do passado ela foi muito conhecida e praticada, mas porque na antiguidade as coisas que realmente tinham valor eram transmitidas oralmente, nunca escritas, com o passar do tempo ela foi caindo no esquecimento ou foi se diluindo em outras práticas. Então, essa arte esteve sempre presente, acho que é inerente ao ser humano. E hoje ainda, mesmo aqueles que nunca ouviram falar dela, o praticam de forma intuitiva. Um exemplo, quando a gente está procurando lembrar-se de alguma coisa, é natural botar a mão na testa e pensar, aonde foi que eu deixei, por exemplo, a chave do carro? Isso não é simplesmente um ato qualquer. Estudando a arte, nós vamos descobrir que nessa região da nossa testa existem centros energéticos que são ativados pelo toque. E uma das funções desse centro energético é a memória. Quantas vezes a gente fez ou observou pessoas fazendo esse ato simples de tocar na face, desse jeito, daquele jeito? Tem até uma estátua famosa, uma escultura famosa de Rodin, o Pensador, onde ele está tocando essa área da face, sem perceber que estamos ativando novamente determinadas funções específicas do nosso corpo. Nesse caso, no momento que a gente toca, de alguma forma, a face, a gente está aumentando a nossa capacidade de foco e de atenção e dispersar distrações da nossa mente. Então, se a gente for observar os toques, as posturas que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente vai perceber que estamos ativando um potencial inato que faz parte dessa arte. Como eu falei para vocês, essa arte esteve perdida por muito tempo. Mas no início do século passado, uma mente brilhante despertou-se para isso. Eu estou falando de Jiro Murai. Jiro Murai foi um japonês que viveu no final do século XIX e uma boa parte do século XX, e ele dedicou a sua vida a compilar todos esses toques, gestos que a gente faz e testá-los, buscando compreender as suas funções. Ele dedicou praticamente toda uma vida a esse trabalho. E fez um trabalho maravilhoso, não somente resgatando a prática dessa arte perdida, mas também estruturando ela de uma maneira lógica, organizada e fundamentada em princípios filosóficos. Então, graças a Jiro Murai, essa arte perdida foi resgatada, foi reencontrada.
E no final da sua vida, ele começou a compartilhar as suas descobertas. E nesse trabalho de compartilhar, ele teve alguns alunos. Dentre eles, podemos dizer que o aluno mais dedicado, mais brilhante, foi uma americana de origem japonesa, que estudou com Jiro Murai por aproximadamente 15 anos, lá no Japão mesmo. Seu nome é Mary Burmeister. Então, após a passagem de Jiro Murai, ela praticamente dedicou toda a sua vida a traduzir esse conhecimento, organizá-lo de uma maneira que a mente ocidental consiga compreender. Por quê? Porque a forma de pensar, de pensar, a estrutura de pensamento oriental é muito diferente do ocidental. Então, ela, como viveu essas duas culturas, ela teve essa capacidade brilhante de tornar essa informação compreensível para a mente ocidental. Ela levou originalmente esse conhecimento para os Estados Unidos, começou a difundir lá, e a partir daí isso se espalhou pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de ensinar a arte do Jinji, ser um dos instrutores, e ao longo de 20 anos, eu apresentei mais de 400 classes por todo o planeta, em mais de 28 países, em diversas localidades de muitos desses países. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu apresentei essa classe em 20 estados, mas em todos os continentes. Mas graças a isso, ao trabalho da Mary de tornar esse conhecimento organizado para a forma de pensar do ocidental. E com isso, a arte se espalhou, se tornou bem divulgada, embora para muitas pessoas ainda seja desconhecida, mas ela já é conhecida, praticada em diversos lugares do planeta. Essa arte, ela parte de um princípio de que tudo é energia. Nós, inclusive, fomos criados pela energia. A energia universal, ela se individualizou e construiu dimensão por dimensão de quem somos, estruturando individualmente cada ser humano, cada ser vivo. E essa energia, embora hoje nós nos percebemos feitos de carne e osso, essa energia continua presente. Essa energia anima esse corpo físico. Sem essa energia não há vida. Muitos chamam de Ki, de Chi, de energia vital, não importa o nome. Mas essa energia universal, ela está constantemente fluindo pelo nosso corpo, por caminhos bem determinados, mantendo esse corpo, depois de tê-lo construído, restaurando a harmonia e a saúde quando necessário, garantindo assim que a gente tenha uma vida saudável, longa e feliz. E se a gente às vezes percebe não tão saudável assim, ou não tão feliz assim, simplesmente é porque essa energia vital não está fluindo adequadamente. A arte do Jinchi nos ajuda a compreender isso muito mais. Perceber que essa energia que nos criou, que está sempre presente com a gente e sempre cuidando da nossa saúde, ela
sofre interferências. Não interferências externas, mas interferências internas. Pelas reações, principalmente emocionais, que afetam a circulação harmônica dessa energia. Então, estados emocionais desarmônicos são as causas de toda dor, de todo sofrimento, de toda miséria humana. Mas conhecendo essa arte, a gente tem as ferramentas para identificar o que está nos tirando do centro de equilíbrio, o que está afetando a nossa saúde e a nossa harmonia, e ao mesmo tempo aprender a como reverter esse processo, restaurando o equilíbrio necessário que sustenta vida, saúde, felicidade e longevidade. A arte do Jinshin recebeu um nome, Jinshin Jutsu, ou Jutsu significa arte, arte do Jinshin. Recentemente, esse nome foi o Kijiro Murai decidiu nomear essa prática, porque apesar de mais de 50 anos de pesquisa, ele nunca encontrou o nome original dessa prática. Então ele batizou Jinshin Jutsu, que em japonês significa arte, Jutsu, do criador, Shin, para o ser humano, Jin. Então ele, de uma maneira muito inspirada, ele chamou essa arte de uma arte oferecida pela fonte criadora universal, a fonte dessa energia universal, para o ser humano. E por isso é que ela está impregnada na nossa memória celular. As pessoas nunca ouviram falar dessa arte, as pessoas nunca tiveram uma classe dessa arte, um seminário, mas insisto e instintivamente a pratica, tocando em diversas áreas do corpo, em gestos, toques, cruzando os braços, descansando a face na mão, tocando na cabeça, enfim. Então, no momento que a gente começa a compreender o porquê, no momento que a gente começa a estudar esse mapa dos movimentos energéticos que fluem por todo o nosso corpo, a gente começa a transformar a nossa vida, tornando-a mais saudável, mais fluida e mais feliz. Então, necessitamos compreender esse ponto fundamental. A energia não somente nos criou, mas ela está presente, sustentando a vida e a saúde. E nós podemos ajudar, quando necessário, a resgatar a saúde para continuar mantendo a vida presente na matéria. Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência onde eu vou compartilhar pouco a pouco tudo que aprendi ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos, vivenciando essa arte, ensinando e praticando. É importante ter em mente, né? A energia está constantemente fluindo por todo o corpo. E um elemento fundamental nesse processo são as nossas mãos.
A energia que flui por todo o corpo, ela flui pelas mãos. E as nossas mãos têm o poder, com o toque, de restaurar o equilíbrio da circulação energética ou reativar essa circulação quando ela estiver estagnada. Então, nós temos um kit de primeiros socorros aqui nas mãos, simplesmente utilizando o toque. E isso é outro fator muito importante. O que funciona é o toque de um ser vivo. Não adianta programar um robô para tocar no nosso corpo, que isso não vai funcionar, porque a energia vital só funciona, só circula através de seres vivos. Então, a máquina tem outro tipo de energia que não sintoniza com a nossa. Então, para ativar, para restaurar o equilíbrio da circulação energética, é necessário o toque humano, tanto em mim mesmo, quanto eu posso aplicar, tudo que eu posso aplicar em mim mesmo, posso aplicar em outra pessoa. Então, nesse primeiro momento, eu vou propor algo muito simples. Depois, no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar por quê. Mas façam esse exercício. Sintam primeiro, para depois compreender, porque esse é o trajeto de como conectamos com a arte do Jinji. Primeiro a gente sente, depois a gente compreende. E compreendendo aquilo que a gente sentiu, a gente se sente confiante para aplicar em outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Certo? Então, a energia única que nos criou, quando ela começa a circular no nosso corpo, ela se divide em 144 mil caminhos energéticos. Todos eles com um único objetivo: serem guardião da saúde e da vida. Mas, desses 144 mil caminhos energéticos, existem os caminhos principais. Os grandes rios que são conectados por diversos afluentes. E esses caminhos principais, eles podem ser ativados com uma ação muito simples, trabalhando os dedos, tocando os dedos. Então, envolvendo cada dedo gentilmente, não é a pressão que faz as coisas acontecerem, mas envolvendo cada dedo gentilmente, por um determinado período de tempo, curto, não precisa ser muito. Produz uma reação positiva no corpo. Então, a minha proposta, neste momento, é sugerir que vocês segurem, por exemplo, o polegar. E enquanto estiverem segurando esse polegar, prestem toda a atenção numa ação muito simples que é respirar. Então, segurei o polegar e, e exalo, esvazio meus pulmões. Depois inalo. Mas tendo a consciência totalmente direcionada ao ato de respirar, onde a exalação significa liberar tudo aquilo que não é mais necessário para o nosso corpo, e quando inalar, sentir que estou recebendo uma energia nova, regeneradora, restauradora. Então, meus amigos, façam esse simples exercício. Qualquer momento do dia que vocês consigam reservar
5, 10 minutos. Segurem o dedo, exalem, soltem, liberem o que é necessário, não é necessário, para inalar e receber uma nova energia. Façam de 3 a 9 respirações segurando o polegar e depois vocês passem para o indicador. E repitam o procedimento. Então vejam, toda a atenção de vocês está agora no corpo de vocês. Estão com a atenção na mão que segura e no dedo que é segurado. E na respiração. Exalem, inalem, soltem e recebam. E depois passem para o dedo médio, para o dedo anular, o dedo mínimo. E se quiserem, junte as palmas das mãos, onde o centro da palma, do centro das palmas estão se tocando, e façam mais 3 a 9 respirações. Se vocês tiverem tempo, pode fazer o mesmo na outra mão. E observem. Vocês podem fazer em momentos que vocês se sintam muito estressados, muito desarmonizados. Ou vocês podem fazer isso de manhã quando acordem. Esse momento é um momento muito especial. E fazer o exercício nesse momento, como que nos enche de motivação, de energia para lidar com os desafios que cada dia nos oferece. Mas também eu posso fazer esse mesmo exercício ao anoitecer, quando deito na cama, porque isso vai ajudar a soltar, descarregar toda a tensão acumulada ao longo do dia. E vocês verão que terão uma noite de sono com melhor qualidade. Então, gente, façam esse exercício. No próximo encontro, eu vou explicar o porquê e o que acontece quando a gente faz esse exercício. Certo? Então, segurar cada dedo por um período de 3 a 9 respirações. Atenção na respiração. Exalou, esvaziou os pulmões, e mais que isso, soltou tudo aquilo que não é mais necessário, assim como o ar pobre em oxigênio, para inalar e receber a energia vital que vem junto com o oxigênio. Então, é soltar o que não é necessário, receber o que nos mantém saudáveis e vivos. Façam esse exercício e no nosso próximo vídeo vocês vão entender por quê. Então, estou começando hoje uma série de vídeos falando da arte do Jinji e certamente é para todos, para quem nunca ouviu falar dela e para aqueles que já estudaram, que já praticam, sempre alguma coisa nova vocês vão receber. Ou algum detalhe que vocês já sabiam e não tinham total compreensão do porquê, será compreendido. Então, bem-vindo a todos. E a minha ideia é sistematicamente subir um vídeo nesse meu canal do YouTube, Carlos Coteias Channel, e disponibilizar a todos. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, porque isso ajuda a que esse vídeo alcance mais pessoas e também podem deixar algum comentário. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, por me acompanhar até aqui. Fiquem bem, façam exercício. Você não precisa acreditar no que eu digo. Vocês têm que ser a testemunha. Então, vocês podem achar que isso é simples, fácil demais. Não tenham ideias preconcebidas. Cheguem no exercício com a mente preparada para qualquer coisa e sintam. A resposta não é entender, é sentir. Certo? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem bem.
Tchau.